Escola Bíblica. Acho que todos já voltaram, né? Então, vamos orar mais uma vez. Pedindo que o Senhor abençoe esse momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Pai, para pedir que o Senhor abençoe, Pai, esse momento de estudo. Que o Senhor possa nos instruir, Pai, e possamos fortalecer as bases da nossa fé através desse estudo, Pai. O Senhor nos dê clareza, principalmente nos versículos que serão lidos, Senhor, para que possamos ter uma interpretação correta e assim caminharmos e crermos de conformidade com a verdade da Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então nós estamos aí no estudo do capítulo 11 da nossa confissão, que trata do tema da justificação. Hoje nós vamos ver a sessão 4. Ela já está no telão ali, mas antes eu queria dar uma pequena relembrada naquilo que nós já vimos nas sessões anteriores. Então, na primeira sessão, nós vimos que aqueles que são efetivamente chamados, eles também são justificados. Eles são declarados justos com base na justiça de Cristo, em quem todas as exigências da lei são satisfeitas, né? Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei. E essa justificação, então, ela é imputada, ela é uma imputação aos eleitos. E um dos textos, prova que nós lemos, foi o Romanos capítulo 3, versículo 24. Que diz: sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, acho que esse versículo ele resume bem o que essa primeira sessão disse, né? Só um minutinho que eu esqueci de calcular o tempo aqui. Pronto. Na segunda sessão, nós vimos que a fé é o instrumento pelo qual essa justificação é imputada, é aplicada, né, aos eleitos. E a fé, como nós sabemos, é um dom, né, uma dádiva de Deus. E essa fé, ela não anda sozinha, ela é acompanhada por obras, né? Então as obras, as boas obras, elas são como que uma confirmação, né, da fé, né? Uma evidência da fé. E um versículo que resume muito bem também essa sessão é Gálatas 2, versículo 8. Desculpa, Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou de antemão, lá na eternidade, para que nós andássemos nessas boas obras. Não só que nós tivéssemos a fé, mas que, através da fé, nós praticássemos boas obras. Na terceira sessão, nós vimos que
todas as bases para a nossa justificação, elas foram providas por Cristo. Então, Cristo proveu todas as bases da justificação dos eleitos. Ele cumpriu na sua vida, né, na sua obediência, na sua morte, na sua ressurreição, todas as exigências para que essa justificação fosse concedida aos eleitos. E vimos também que isso é um ato da livre graça de Deus, uma vez que Cristo morreu voluntariamente, né, ele se colocou em nosso lugar e o Pai aceitou, o aceitou como nosso substituto. E um versículo que nós podemos usar como base é Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a sua vida como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então, ao Senhor agradou moê-lo, né? Então, satisfez a ira de Deus, né? 2 Coríntios 5, versículos 18 e 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, isso é só uma pincelada naquilo que a gente já viu nas 3 sessões anteriores. E agora nós vamos iniciar a sessão 4. Então, o que nós vamos ver na sessão 4? Nós vamos ver que a justificação dos eleitos, ela foi decretada na eternidade, ela foi historicamente, né, no tempo, realizada por Cristo, e ela é aplicada no tempo devido a cada um dos eleitos pelo Espírito Santo. Ou seja, é uma obra da Trindade, né? Então, uma obra trinitariana. Então, vamos ao texto da confissão. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Ou seja, uma vez que Deus decretou a justificação dos eleitos, ele já ele já ordenou, ele já preparou toda a obra da justificação, né? todo o plano de justificação. E Paulo tem um versículo que nos traz isso à mente, que é Romanos 8:30. Se os irmãos quiserem me acompanhar, eu não abro tão rápido, então acho que é fácil de vocês me seguirem aí. Romanos, capítulo 8, versículo 30. Aqui, Paulo, ele mostra
todo o plano da justificação, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É interessante a gente ver que Paulo ele está falando de coisas que aconteceram, que acontecem em tempos muito distintos, né? Ele pega aos que predestinou. A gente viu que o Senhor predestinou os seus eleitos desde a eternidade. Então, os que predestinou, beleza. Aí ele fala, a esses também chamou. Mas o chamou, ele já não é no mesmo momento ali, né? Muitos ainda nem foram chamados, né? Então, Paulo coloca todos, e se a gente for no glorificou, então, né, nenhum de nós aqui foi glorificado ainda. Então, Paulo fala de coisas da eternidade, de um passado um pouco mais próximo, do presente e do futuro, como coisas que já aconteceram. E por que Paulo fala dessa forma? Porque ele está olhando uma perspectiva eterna. Então, se Deus determinou, né, se ele decretou lá na eternidade a justificação dos seus eleitos, né, a glorificação dos seus eleitos, isso infalivelmente vai acontecer. Então, Paulo já coloca aquilo como tendo acontecido. Né? Ou seja, se Deus decretou, é certo que vai acontecer. Outro exemplo dessa visão, a gente vê em Apocalipse 13. Apocalipse, versículo 13, verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, João aqui também coloca como se Cristo tivesse sido morto na fundação do mundo. E a gente sabe que ele veio no momento da história, né? No nosso calendário, no primeiro século, né? Então é a mesma coisa. Cristo ele veio em um tempo determinado, ele morreu na cruz, num tempo determinado, num local ali, um local histórico, um tempo, né, cronológico nosso. E João aqui fala como se ele tivesse morrido desde a fundação do mundo. Isso mostra que o decreto de Deus, né, que ele fez na eternidade, que Cristo morreria pelos seus eleitos, ele teria que acontecer, ele era infalível, né? Interessante que se confunde com vocação e eficácia. Até o texto anterior que a gente leu é o chamado. Você tem o chamado de eficácia. Também o texto serve para corroborar com esse tema. Exato. Se a gente for ver, esses temas maiores, eles todos meio que se entrelaçam, né? Então a gente vê o decreto eterno de Deus, a gente vê a perseverança dos santos, né? A gente vê tudo ali intrinsecamente ali, emaranhado, né? Então, beleza, a gente viu, então, que o plano de Deus ele é infalível, que os eleitos serão justificados, né? Alguns já foram, outros ainda serão, seremos glorificados. A grande questão desse capítulo é quando e como que o eleito de fato é justificado, né? Quando que esse decreto eterno de Deus, né, ele é aplicado na vida dos eleitos. Então, basicamente, assim, as coisas que eu li, eles basicamente estavam fazendo objeção a duas visões quanto à justificação. Tem outras, mas eu vou me ater a essas duas. A primeira é uma visão que defende que os eleitos
eles já foram justificados na eternidade. E um versículo que eles utilizam para isso é esse próprio Apocalipse 3:8, né, que a gente acabou de ler, né? Que aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, eles pegam esse versículo aqui e falam, tá vendo? Lá antes da fundação do mundo, o nome dos eleitos foi escrito no livro da vida do Cordeiro, então eles já estão justificados, né? O grande erro dessa visão é a falha na distinção entre o que é o decreto, né, o que é o plano de Deus, e a execução de fato desse plano, né? Então, é verdade, como a gente já leu, que Deus pré-ordenou a justificação dos eleitos. Mas isso é aplicado na vida dos eleitos em um determinado momento, né? Se a gente pegar Gálatas 3:8, vamos rapidamente. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Né? Então, a gente vê que o que é falado aqui para Abraão é em ti serão, né? Ou seja, se algo que tivesse sido feito na eternidade, não teria esse serão, né? Eles já estariam justificados, né? E 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, de 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeitos e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Né? Ou seja, esse versículo aqui de Pedro, ele é muito claro, né? Que ele de fato foi conhecido desde a fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos, né? Calvino, comentando esse versículo 20, ele diz o seguinte: pois pela vinda de Cristo, Deus executou o que havia decretado, e o que ele havia obscuramente indicado aos pais, agora é claro e claramente tornado conhecido para nós pelo Evangelho. Ele diz que isso foi feito nestes últimos tempos, significando o mesmo quando Paulo diz na plenitude dos tempos, que é o Gálatas 4:4, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, se a gente fosse pegar, com base no versículo que nós lemos inicialmente, para dizer que os eleitos, eles já foram justificados desde a eternidade, a gente podia também pegar Romanos 8, né, eu vou ler aqui com os irmãos.
Romanos 8. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Né? Como a gente falou no início, Paulo reportando tudo como coisa já acontecida. Então, se a gente fosse falar que pegar o versículo de Apocalipse lá, por exemplo, para falar que a justificação foi aplicada aos eleitos na eternidade, a gente poderia pegar esse aqui para falar que os eleitos também já foram glorificados, né? E nós olhando aqui para o nosso corpo, a gente percebe que a gente não foi glorificado, né? Então, não é base, né? Para dizer que a justificação foi aplicada na eternidade. Então, a justificação ela acontece é um evento, né? Ele tem um lugar no tempo, assim como a glorificação, assim como quando formos resgatados pelo Senhor, nosso corpo será glorificado, né? Então, a gente deve, com base no que nós falamos aqui, né, rejeitar firmemente essa visão da justificação desde a eternidade. Como nós falamos, esse é um ato, é uma obra da Trindade, né? O Pai, ele decretou a justificação de seus eleitos na eternidade. O Filho conquistou, né, na cruz. Ele completou ali o trabalho de expiação, e essa justificação ela é aplicada na vida dos eleitos no tempo apropriado pelo Espírito Santo. A outra visão que nós vamos abordar aqui é a visão de que os eleitos são justificados no momento da ressurreição de Cristo. Né? Então eles acreditam que na hora que Cristo é ressuscitado, os eleitos são justificados. E eles baseiam isso dentre outros versículos, né, em Romanos 4. Romanos 4, verso 25, fala: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, essa visão, ela assim, pode parecer mais plausível, né? Pode parecer menos absurda do que a anterior, mas a gente também tem que rejeitar firmemente essa visão, porque a falha dessa visão, né, o grande erro deles é distinguir a obra de Cristo, né, que é a base da nossa justificação, como nós vimos nas exposições passadas, e a obra do Espírito Santo, que que de fato aplica os méritos de Cristo aos eleitos em um determinado tempo, né, no tempo apropriado, como diz a nossa confissão, no tempo próprio. Então, por um período de tempo, mesmo após a morte e a ressurreição de Cristo, se a tosse deixar, então, mesmo após a ressurreição de Cristo, por um período, os eleitos ainda são inimigos de Deus, né? Por quê? Porque eles ainda não creram. E quando que ele crê? Quando ele é habilitado, né, pelo Espírito Santo, quando ele é chamado eficazmente, né? Como o Alexandre há pouco tempo falou aqui
vocação eficaz, quando ele é chamado eficazmente, quando o Espírito Santo habilita ele para crer e se arrepender, então aí sim essa obra da justificação é aplicada na vida do eleito, e aí então ele é reconciliado com Deus, né? Em Gálatas 2, verso 16, diz a palavra do Senhor: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Então, acho que esse versículo é bem claro, mostrando que nós somos justificados mediante a fé. Né? A fé, ela é o instrumento, ela não é, a base, né? A base é a obra de Cristo, mas ela é o instrumento pelo qual nós tomamos posse da obra de Cristo, pelo instrumento pelo qual a obra de Cristo é aplicada na vida dos eleitos. E um outro versículo também é o Romanos 5, vou ler também, Romanos 5, 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, ou seja, fomos reconciliados com Deus, mediante a fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A obra de Cristo é a base da justificação. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, quando que o eleito é justificado? Desde a eternidade? Na morte ou na ressurreição de Cristo? Não, ele é justificado quando ele crê. Né? Quando o Espírito Santo aplica a obra de Cristo na vida dele, habilitando ele a crer. Então, nesse momento em que o eleito crê, aquilo que foi decretado pelo Pai na eternidade é aplicado na vida do eleito. E como nós falamos, né? Como eu falei anteriormente, até esse momento ele ainda é inimigo de Deus, né? Está em separação de Deus. Berkoff, comentando esse capítulo da confissão, ele diz o seguinte: eles confundiam, né, aqueles que criam na justificação desde a eternidade, ou os que criam na justificação na ressurreição de Cristo. Eles confundiam quer com o decreto eterno da eleição, quer com a justificação objetiva de Cristo, quando ele ressurgiu dos mortos. Eles não distinguiam acertadamente entre o propósito divino na eternidade e a sua execução no tempo, nem entre a obra de Cristo, em que ele obteve as bênçãos da redenção, e a do Espírito Santo, na aplicação delas. Segundo esta posição, somos justificados antes mesmo de crermos, embora inconscientes disto, e a fé apenas nos transmite a declaração desse fato. Então, a gente deve rejeitar, né, como a gente falou aqui, firmemente, tanto uma quanto outra, né? Que a fé, ela antecede a justificação, né? A justificação, ela nos é imputada por meio da fé. Romanos 4, 18 a 25. Romanos, capítulo 4, 18
a 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, nós vemos que Deus proveu a justificação, né? Ele decretou a justificação. As bases da nossa justificação é a obra de Cristo. Entretanto, a aplicação, ela é distinta disso. Ela acontece por obra do Espírito Santo em um tempo determinado, né? Um tempo próprio, como diz a confissão. E isso a gente pode ver claramente na vida daqueles homens que viveram antes de Cristo, né? Como é que eles foram justificados? Vamos abrir Atos 13, verso 39. Atos 13, verso 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado, de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, aqueles que viveram no Antigo Testamento, como que eles foram justificados se dependesse do momento na história ali, exato, da ressurreição de Cristo, né? Então, é bem claro isso para a gente, mas esse ponto ele vai ser tratado na seção 6, então eu não vou me adentrar muito nele, mas a gente vai ver isso daqui a 2 aulas, então vai ficar mais claro. Portanto, a gente deve rejeitar tanto a primeira visão, né, da justificação desde a eternidade, quanto a justificação na ressurreição de Cristo. Porque, como nós vimos, o eleito ele é justificado quando ele crê, né? E assim, mesmo aqueles homens do passado, a fé deles era na obra de Cristo, né? Eles olhavam para frente, a gente olha para trás, né? Então, eles criam na obra de Cristo, mesmo ainda assim, vislumbrando ainda, né? E quando que eles creem, quando que o eleito crê, quando ele é eficazmente chamado pelo Espírito Santo. E por que ele é efetivamente chamado? Por causa do decreto eterno de Deus, né? Desde a eternidade. Então, com isso, meus irmãos, a gente vê que a justificação ela é uma obra da Trindade, como eu falei no início, né? Se a gente for olhar ali para o texto da nossa confissão, a gente vê isso bem dividido, né? Então, a gente tem o primeiro trecho ali, né?
Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. Ou seja, Deus que decreta desde a eternidade a justificação. Depois nós vemos que ela é executada em um determinado momento da história, né? E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. E por fim a gente vê que ela é aplicada no tempo próprio pelo Espírito Santo. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Queria... Pode falar. Essa questão aí que você disse, uma fonte em relação ao Velho Testamento, eu acho que é Hebreus 4, versículo 2, claro. Se os irmãos pudessem abrir, Hebreus 4, versículo 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não nos aproveitou, isto não tem sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O Evangelho foi pregado desde a eternidade, e pela fé eles não ouviram, e aí é o decreto de Deus, né? Que se conclui, e tudo isso é que a obra ela já está consumada. E no devido tempo, o Senhor vai cumprir as suas promessas, chamando os seus eleitos eficazmente, justificando, glorificando, e a obra vai ser realizada no tempo até a vida de Cristo. Essa é a conclusão, e é uma obra linda, perfeita, sem defeito. Como nós falamos no início, né? Até aquele versículo de Paulo lá, né? Acho que justificou, né? A gente também chamou, glorificou, acho que predestinou, né? Então, a obra foi decretada por Cristo, então assim, ela, por Deus, pelo Pai, né? Então ela iria acontecer de qualquer forma, né? É infalível, né? E aí ao longo do tempo esse plano é executado, né? Então vem a morte de Cristo, a ressurreição, e a partir daí a obra do Espírito Santo. Queria só, para finalizar, ler com os irmãos o texto de Tito 3. Tito, capítulo 3. Versos de 4 a 7. Diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, até o 7, né? Desculpa. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, mais uma vez aqui a gente vê o plano perfeito de Deus, né, a sua execução, a obra do Pai, né, a benignidade de Deus, a obra do Espírito Santo, né, o lavar regenerador, né, que nos faz crer, e a obra do Filho, né, de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então, como o nosso irmão falou, uma obra linda, perfeita, né, que foi decretada desde a eternidade e foi acontecendo ao longo do tempo, né, e ainda está acontecendo, né, aqueles que ainda não vieram à fé.
E então é isso, a gente precisa ter essas doutrinas em mente, porque por muitas vezes heresias do passado, né, erros do passado, eles voltam às vezes com uma roupagem um pouco diferente, às vezes com uma pessoa mais carismática, mas o evangelho, ele é imutável, né? Então a gente precisa se agarrar às nossas bases para rejeitar toda falsa doutrina, toda falsa visão, para crermos de maneira correta, né? Da maneira verdadeira. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja abrindo nossos olhos, né, para compreendermos essas coisas e para identificarmos também essas falsas doutrinas. Alguém, Lucas? Fala mais alto. Não sei se você comentou isso com o interessante a gente perceber como que essa sessão ela mostra o poder de Deus a gente consegue ver lá antes da execução da promessa. Isso na cabeça. O Espírito Santo já estava no que tinha sido prometido lá atrás e que ia ser executado com os trabalhos do povo de Deus a deixar ali. Você vê que veio antes da essa benefício dessa capacidade de não ser comunicados a Deus e até nos dar toda essa novidade Exato, eu não me aprofundei, porque esse é a seção 6, né? Que fala daqueles que creram no Antigo Testamento, né? Mas sim, nós até tocamos nisso, né? Usando, por exemplo, Paulo, né? Falando que aos que predestinou, a esse chamou, a esse justificou, glorificou. Ele coloca a obra inteira, até a glorificação, ele coloca a obra inteira como já acontecida, por isso, por causa da soberania de Deus, né? A certeza de que se Deus decretou, né? Se o Pai decretou, vai infalivelmente acontecer. Mais alguém? Você está com cara de que quer perguntar, Davi? Você quer comentar, Davi? Não? Então, meus irmãos, vamos orar mais uma vez para encerrar nossa EBD. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, e glorificamos o Teu nome ao contemplar, Senhor, a grandeza da Tua obra, como foi comentado aqui, a perfeição, a beleza, a Tua soberania. Senhor, nós ficamos atônitos, Senhor, em perceber a Tua grandeza, a Tua sabedoria e o Teu poder. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos essas verdades, Pai. Te agradecemos por toda essa obra da salvação, o Senhor ter nos escolhido desde antes da fundação do mundo, por Cristo ter pagado o preço em nosso lugar, nos tornando assim justificados, e pela obra do Espírito Santo aplicando toda essa bênção, toda essa grandeza, toda essa obra perfeita em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, Pai, também para que sejam abertos os olhos através da ação do Espírito Santo daqueles que ainda não vieram à fé, aqueles teus eleitos que estão ainda caminhando na escuridão, que o Senhor os desperte, Pai, que o Espírito Santo os habilite à fé, Pai, como nós falamos aqui hoje. Que venha o teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração,
Pedimos também que o Senhor nos leve em segurança até nossas casas, que possamos ter um nosso momento de descanso, que mais tarde possamos estar aqui, Senhor, mais uma vez, para cultuar ao Senhor, mais uma vez, oramos pelo nosso irmão, pastor Fernando, que ele possa não só estar bem fisicamente, Senhor, mas também esses empecilhos possam ser removidos, Senhor, para que ele possa estar aqui mais tarde, trazendo a palavra do Senhor, para que juntos possamos ser edificados e fortalecidos por ela, Pai. É o que nós pedimos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.